Sueli, bom, não tem como, né? Todas as lives que a gente vem falando aqui, não tem como a gente não começar falando sobre isso, que é esse atual momento, né? Tá muito difícil ainda para todo mundo, já são alguns meses, a gente já está meio adaptado, né? A essa situação. Mas quero saber de você, como está a sua vida hoje? Se você está em Curitiba, se você, enfim, como está a sua rotina, se conseguiram manter uma rotina de treino, enfim, fala um pouquinho para a gente da sua vida hoje. Como que está a Sueli no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena? Bom, a quarentena para mim no início, acho que ela foi meio parecida com todo mundo. Eu estava tentando me manter focada, malhando muito em casa, fazendo a fisioterapia online, né? Eu estava continuei um acompanhamento, né, de físio, de personal, tudo na minha casa, e super empolgada, tal. Só que depois de umas semanas, eu vi que o negócio assim não estava rendendo muito, sabe? Começou se falar muito, né, das mortes, se falar muito da coisa, da parte ruim, né, e a gente começa era uma novidade, acho que para todo mundo, e eu comecei a ficar com uma dificuldade mesmo, assim, de procrastinar, de não querer fazer as coisas online, ter essa dificuldade, e eu perdi um pouco do ritmo nisso, né, perdi o ritmo que eu tava, porque imagina, eu tava estudando, fazendo físio todos os dias, né, indo para academia todos os dias, aí do nada você tem que se trancar dentro de casa e não poder sair. E então foi meio difícil. Eu demorei um tempinho assim, né, para conseguir voltar. E eu acho que eu nem falei isso também para ninguém aqui ao vivo, na verdade, né? Mas eu peguei o vírus antes da quarentena entrar. É mesmo? O que aconteceu? Eu comecei a ter uns sintomas, né? Antes daquele lockdown no começo, tipo, todo mundo fica em casa. Eu tava indo muito em São Paulo por conta do meu namorado na época. E aí o que aconteceu? Lá já tava rolando muito e não tava sendo falado, né, tanto. E aí, logo que o meu namorado começou a ter alguns sintomas, meu ex-namorado começou a ter alguns sintomas, e logo entrou a quarentena. No que entrou a quarentena, eu já comecei a ter alguns sintomas. E aí ali eu já percebi que eu não tive os graves, meu ex-namorado sim, ele ficou bem mal, mas eu fiquei muito mal, assim, sabe, durante uns 30 dias. Então, eu tentei ainda manter toda a minha rotina, né, trazer para dentro da minha casa, porém, não consegui, e aí fiquei 30 dias muito, muito mal. Muita dor de cabeça, eu tive diarreia, eu tive aquele mal-estar, né, que eles falam, né, e fiquei sem paladar e olfato durante uns 60 dias. Qual foi o primeiro sintoma, Sueli? Quando foi que você desconfiou? Falou, poxa, posso estar com Covid? O primeiro sintoma foi muita dor de cabeça e logo em sequência, assim, no dia seguinte, 2 dias depois, foi dor no corpo, como se eu tivesse uma gripe muito forte. Sabe quando você tá com dor no corpo inteiro? E aí eu fiquei 4 dias sem conseguir levantar, né? E daí isso Caramba. foi um alerta para mim. Eu moro sozinha, né? Moro sozinha, apesar da minha família morar aqui. Então eu já me isolei e já comecei assim a pesquisar muito o que eu deveria fazer. Só que no começo a gente não sabia o que tinha que fazer, né? Eles falavam, fica em casa e se você tiver febre ou dor no pulmão, você vai para o hospital. Isso aconteceu com meu ex-namorado. Ele teve dor no pulmão, ele foi para o hospital. Então, tipo, enfim, foi uma fase difícil, porque era um vírus que a gente não sabia o que poderia acontecer. Eu ficava pensando se eu ia piorar ou não, mas eu fiquei uns 30 dias com mal-estar, e esse mal-estar fez com que eu não conseguisse retomar, né, a minha fisioterapia, né, a minha parte física, mas depois disso, quando eu comecei a melhorar, que eu senti que eu estava bem, eu falei, não, agora eu vou retomar e vai ficar tudo bem. E realmente demorou, porém eu consegui voltar ao ritmo depois. Ô, Sueli, você foi, bom, como você disse, você pegou o vírus no momento que a gente ainda estava com tudo muito incerto em todos os aspectos, né? Na verdade, a gente nem sabia o que Sim. era direito, né? E aí, como foi? Você só ficou em casa de repouso? O seu ex-namorado, no caso, né? Ele precisou ser hospitalizado, precisou ficar em respirador? Como que foi? Ele foi para o hospital, ele teve que fazer a tomografia, né? Então, como eles viam o pulmão dele e via que não estava com, né, com aqueles sintomas piores, né? Que eu acho que eram as manchas ou aquela coisa que saía da tomografia, não deu, então eles mandavam ele voltar para casa para ele não estar em contato com as pessoas. Assim, eles estavam internando só quem estava, assim, em último estágio ali, que o pulmão já estava tomado, não estava conseguindo respirar.
Então, foi bem preocupante. No meu caso, o que que eu fiz? Eu me isolei, eu sabia que se eu tivesse, desde os primeiros sintomas, eu precisava ficar pelo menos 15 dias que eles falam que é o tempo que leva para o vírus Isso. embora e tudo mais. E aí, depois disso, eu fiz 2 testes, para ter certeza. E deram positivo, né, para imunidade e tudo mais. E eu, por um lado, eu fiquei tranquila, que eu falei, pelo menos desse mal eu não vou sofrer mais. Eu fiquei ainda isolada uns 45 dias, assim, eu estava super preocupada ainda, porque era uma coisa que estava sendo falada, porém, a gente, cada hora era uma notícia, cada um falava uma coisa. E aí, depois disso, que eu comecei a sair de casa para fazer minhas compras, mais para coisas necessárias. E depois eu retomei aos poucos a fisioterapia, quando retornou, né, a clínica estava fazendo um atendimento particular, assim, individual mesmo, e aí eu consegui retomar. E a minha grande preocupação era não ficar com o ombro tanto tempo parado, né, senão eu ia perder muito de tudo que eu fiz nesse último ano em relação à cirurgia, né. Uhum. Mas deu tudo Sueli, certo no você fim. conseguiu ficar 100% isolada, que você mora sozinha, né? E aí você conseguiu Graças a mesmo... Deus, sim. É. Quando eu já tive o primeiro, como ele já estava tendo, meu ex-namorado já estava tendo um sintoma, eu já dei um start, eu falei, putz, se ele tá, provavelmente eu tô também. E aí deu uns 3, 4 dias depois, começou dor de cabeça, né, não tive febre, porém tive todos aqueles sintomas que eu te falei. Então é isso, foi bom que a gente já descobriu no começo ali, né, já estava sendo muito falado, e eu consegui ficar isolada, que foi o mais importante, né? Então, né, minha família ficou também isolada, a gente já se falou, né? Eu avisei todo mundo que eu estava tendo alguns sintomas, que depois que passasse o tempo eu ia verificar. E no fim deu teste, né? Deu positivo e tudo mais. E aquilo, eu fico pensando quem não pegou, né? Ou quem não conseguiu fazer teste, né? Para saber se pegou ou não, é uma preocupação tão grande, porque eu sei do alívio que é eu saber que eu já, né, já me curei, eu tenho anticorpos, né, para esse tipo de vírus, né, que é o coronavírus, o Covid-19 que a gente está falando, eu já tenho imunidade, então óbvio que eu super me cuido ainda, uso máscara por respeito a todas as pessoas, né, porque não dá para eu achar só porque eu peguei, vou passear, vou fazer tudo. Eu respeito muito tudo que está acontecendo e tomo muito cuidado, tenho, né, passo o álcool o tempo todo, porque a gente não sabe. Por mais que todo mundo esteja falando, no fim, assim, é uma coisa muito nova e tudo pode acontecer. Então, eu tomo todos os cuidados e só saio para o necessário mesmo. Sueli, você sabe que você falou algo interessante, porque eu particularmente trabalho na rua, né, jornalista, enfim, tô a todo tempo em contato com muita gente. E eu fiz novamente semana passada, e aí é sempre uma expectativa, porque eu não tive nenhum sintoma. E aí eu sempre falo, poxa, no fundo eu torço por já ter passado, ter saído, olha, já passou, tá imune, mas, enfim, eu acho que eu posso até falar que eu tive a sorte de ainda não ter passado, e espero, vou continuar tomando todos os cuidados. Ó, para você ter uma ideia, eu tô aqui em casa, ó, do meu lado tem álcool em gel, tem spray, lisoforme, Sim. assim, eu tô paranoico da higiene, porque realmente é um negócio que não dá para brincar, e você sabe disso já melhor do que eu, né? E mesmo que você faça hoje, você não sabe amanhã, se você pegou em alguma coisa, passou a mão, e aí assim, me comovo muito, porque é uma coisa que, por mais que você tente não pensar, e por mais que você esteja fazendo tudo direitinho, você fica nessa apreensão, e isso a gente sabe, para seguir em frente, ficar bem, é difícil, né? Então a gente realmente tem que estar muito claro os nossos objetivos, o nosso foco, para que a gente não entre nessa pilha e fique mal, porque eu vejo que tem muita gente, né, que está desempregada, meus familiares todos desempregados, né, perderam emprego, né, por conta da pandemia, e aí você já tem isso, né, você não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo arrumar às vezes um emprego, e aí essa preocupação de não pegar, ou de estar e não transmitir, e isso é um mal que está, né, tá tomando conta de todo mundo. Eu sei que tudo isso está agravando, né, muitos sintomas, e tem gente que está ficando doente não pelo vírus, né, por todas essas preocupações. Então eu tenho feito muita coisa que não me faz sair do foco, sabe? Não me faz sair do foco, não me faz ficar pensando em coisa ruim, em morte, nessas coisas assim. Isso tem me ajudado muito durante a pandemia. A gente fala da pandemia e às vezes parece que o isolamento começou ontem, mas na verdade a gente está isolado desde março, então já está indo para o 4º mês. E isso porque quando a gente Meu ficou Deus. sabendo, porque foi o que você disse, o coronavírus já estava rodando aqui desde dezembro. Há estudos que mostram Sim. que até em novembro já tinha coronavírus aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, a gente já estava convivendo com essa
praga há mais de meio ano. Enfim, realmente está uma situação muito difícil, mas olha, primeiro, eu te confesso que eu levei até um susto quando você falou que acabou passando já pela doença, e que bom, né, que tá tudo bem, né, Sueli, com você, com o seu ex-namorado, também acredito que com ele esteja tudo certo agora, né? Graças a Deus, o pior passou. Eu acho que quando você sabe que você não tem sintoma, é uma reação, assim, né? Você fica bem, mas quando você fica mal e você sabe que aquilo pode piorar, pode agravar, às vezes 2, 3 dias que você piora, pode acontecer qualquer coisa. Então a gente ficou muito nessa apreensão, mas agora, graças a Deus, está tudo bem. Ô, Sueli, você sabe que quando eu vou começar uma entrevista aqui, eu preparo todo um cronograma, eu tô com um caderno aqui, mas aí o pessoal vai perguntando, vai puxando um assunto, o meu cronograma já foi pro espaço, e até já me cornetaram aqui, falaram, ó, faça as nossas perguntas, então vamos lá. Alguém perguntou sobre a sua lesão, a sua cirurgia, né? Então vamos explicar e contextualizar também o momento, até porque eu perguntei se você estava malhando e tal. Então vamos lembrar, você passou por uma cirurgia no ombro, né? Fala um pouquinho pra gente o porquê dessa cirurgia, como que foi a lesão e também que pé que tá agora essa situação. Tá. Bom, onde começou tudo isso? Eu já tinha alguns anos que eu já estava com dores administradas, digamos assim. A gente sabe que ser atleta é sentir dor todo dia, né? E às vezes tá pior, tá melhor. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa cirurgia 8 anos atrás. E, enfim, eu já tinha uma experiência com essa lesão. Eu cuidei durante 8 anos, 7 anos e meio, né? Durante todo esse período. E depois de uns anos, querendo ou não, você vai usando, mesmo você tendo todos os cuidados, é um ombro mexido, né? E aí o que aconteceu? As últimas 3 temporadas que eu joguei, eu comecei a sentir dores fortes, desde o Barueri. E lá, assim, todo mundo me cuidou, a parte médica foi maravilhosa, assim, eles tinham um cuidado muito grande por sabiam que, né, que já tinha uma cirurgia nesse ombro e tudo mais. E quando eu fui pro Japão, eu decidi ir pro Japão, eu já estava com o meu tendão rompido parcialmente. Eu corri um risco, assim, mas eu sabia que ia dar. Eu tinha essa certeza dentro de mim, assim, que seria possível e que seria aquela oportunidade eu deveria arriscar. Então eu tive todo um pré-preparo até me apresentar, né, no Japão. E aí, enfim, lá eu ataquei muito, né? Desde o primeiro jogo, eu sabia que seria um desafio totalmente diferente da minha carreira, porque eu sabia que eu nunca tinha sido contratada, digamos assim, para assumir um time e a responsabilidade do ataque, né? Eu sempre tive uma característica de preparação, uma jogadora de preparação, de passe. E eu queria isso, né? Eu queria me desafiar. E eu falei, cara, ou é agora ou nunca, porque eu já tive uma oportunidade de jogar no Japão depois da minha primeira cirurgia, e eu já tinha firmado, tinha palavrado com o SESI na época, e cara, foi muito difícil, mas eu falei não. E aí eu tive uma segunda oportunidade de jogar a Liga V2, né? Uma liga diferente. E eu falei, quer saber? Alguma coisa está me dizendo que eu tenho que ir para esse lugar. E aí mesmo assim, administrando a minha dor, eu falei, cara, eu vou continuar fazendo isso lá. E, enfim, cheguei e aconteceu o que eu já esperava. Desde o primeiro jogo, eu recebi em média 60 bolas. E coisa que no Brasil eu nunca recebi, né? Eu recebi em média, tipo assim, 30, 20 e poucas. Eu sempre era muito bem distribuído, assim. Ou era normalmente a nossa oposta, ou outra ponteira de força que recebia mais durante o jogo, mas eu nunca tinha recebido esse número de bolas. Assim, no Japão, você recebe a programação do primeiro dia que você chega, e você tem a programação do último dia que você chega. É mesmo? Então, eles são muito organizados em relação a isso. Então, eu sabia que toda terça, sem exceção, eu ia ter folga, e era, às vezes, meia quebra. Eles treinam muito lá. E todo final de semana tinha jogo. Todo sábado, domingo. Todo sábado, domingo. Todo sábado, domingo. Então, do começo do campeonato até o final, quando começou, eu tive jogo todo sábado, domingo. Então, assim, eu me preparava muito, porque eu já sabia da programação. Então, durante a semana, né, mas chegava no jogo, era aquela loucura. Né? Estrangeira. Era meio que quase uma obrigação de eu receber a bola. E o que aconteceu? No final, eu senti muita dor. Muito, a ponto de eu não conseguir nem prender meu cabelo. Eu não conseguia. E eu sabia que alguma coisa eu sabia que estava pior a lesão. E aí, quando eu voltei, eu conversei com alguns físios e alguns médicos especialistas em ombro. E eles não queriam me operar. E eu falava, gente, vocês não têm noção o quanto eu conheço o meu corpo. Então,
Por mais que vocês falem que fisioterapia adianta, eu estou há 8 anos fazendo físio e eu sei que esse momento é diferente. É parecido com o que estava acontecendo na primeira cirurgia. Então, não importa o que vocês falem, eu quero saber qual que é o melhor caminho e eu quero ter muita confiança com quem eu vou operar. Então, eu falei com vários médicos e, enfim, um que me deu muita confiança de que se eu passasse pelas mãos dele, eu não iria interromper a minha carreira, eu teria uma chance de realmente voltar. A gente sabe que o corpo, né, o nosso corpo, ele reage de formas diferentes, né, não é? Mas eu sabia que se eu tivesse alguma chance de conseguir voltar a jogar, era na mão daquele médico, né? Mas os médicos falavam que se você operasse, você não voltaria, é isso? Não. Eles achavam que era mais confiável tentar manter na fisioterapia. Ah, entendi. Que era uma chance maior. Só que o que aconteceu? Eu fazia exame e tinha muita cicatriz da primeira cirurgia, edema, e tudo uma nuvem, você vê uma nuvem ali. Você não enxerga direito o que é. Então, eu falava, gente, tem lesão lá, só que a gente não está vendo pelo exame. Acontece muito isso. E eu tinha essa certeza. E aí, quando ele abriu meu ombro, realmente, eu joguei sem o tendão no Japão. Eu estava sem o tendão no Japão. E eu consegui jogar uma temporada sem o tendão. Então, foi importantíssimo. E eu falei para ele, abre, vê o que tem lá dentro, o que está acontecendo. Se você vê que está tudo ok, gente, perfeito, maravilhoso, não precisa mexer em nada, fecha, amigo, costura bonitinho, que a cicatriz fique bonitinha, não tem problema. E eles, na dúvida, bom, enfim, quando ele abriu, ele viu que realmente tinha uma lesão que não aparecia na ressonância. E eu sabia disso, eu tinha uma certeza absoluta, a gente conhece nosso corpo. Enfim, deu tudo certo, o procedimento foi ótimo, eu não senti quase nada de dor. E desde então eu tô me recuperando, montei toda uma estrutura aqui no Sul. Já faz um pouquinho, deu 1 ano agora em junho que eu operei, 1 ano de praticamente tratamento, né? E estamos seguindo o protocolo e tá indo tudo bem. E eu nunca pensei em parar de jogar. Muitas pessoas me perguntam por que eu parei de jogar, por que eu tô sumida. Mas na minha cabeça eu nunca pensei em parar assim, nesse momento. Não é o momento, eu falei, será que é cirurgia? Eu não tive essa dúvida. Eu falei, eu vou operar e vou voltar, se não der, ok, paro. Mas eu nunca tive essa dúvida, que eu iria ou não voltar. Tinha certeza que eu iria voltar. Ô, Célia, você falou muito, né, desse autoconhecimento, tipo assim, olha, eu sei que eu tô lesionado, eu sei que tem alguma coisa aqui no meu ombro, mas na hora que você ficou sabendo o que era, a gravidade do negócio, você se surpreendeu? Você falou, meu, como que eu tava conseguindo jogar, atacar até agora? Você pensou nisso? Mas todos me falavam isso. Eu não sei como que você conseguia jogar. E realmente, no final lá era, meu Deus, era base de anti-inflamatório e eu sabia que tava alguma coisa errada, eu não conseguia levantar o ombro, mas chegava no jogo, aquecia, preparava, fazia tudo que tinha que fazer e conseguia jogar. Mas quando eles abriram meu ombro e falaram, cara, você estava jogando sem o tendão. Eu não tinha, estava rompido inteiro o meu tendão. E eu me surpreendi e eu descobri uma coisa com essa experiência. Que quando você não coloca empecilho em uma coisa e você manda um comando pro teu cérebro, ou pro teu corpo, ou pra tua vida, e você não colocar, isso não é possível de fazer, isso, sabe, quando você vai colocando, isso é difícil. Eu não tinha isso porque eu não sabia o que eu tinha. E eu fiz acontecer. Então, ali eu vi o quanto a gente pode mandar estímulo, mandar, colocar, impor, comandar mesmo o nosso cérebro e dizer assim, cara, vai dar. Porque a partir do momento que você sabe que você tem alguma coisa ali, ou você coloca algum empecilho, isso não vai dar, acabou, não vai dar certo. Você pode estar perfeito, que não vai. Então eu consegui, sim, jogar a última temporada sem um tendão, e foi maravilhosa. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Ô, Sueli, eu queria até falar um pouquinho disso, porque, primeiro, você estava morando no Japão, que já deve ser um negócio, assim, extremamente diferente. Eu imagino que seja um negócio, uma experiência, assim, incrível, né, morar no Japão. Fala um pouquinho, então, sobre o Japão em si, como que era morar lá, e principalmente, você falou, poxa, meu, lá era treino pra caramba, treinava demais, e como que era no dia a dia, né, porque a língua é completamente diferente, a cultura, poxa, não tem nem o que falar, é um negócio realmente de outro continente. Como que foi pra você essa adaptação, conseguir lidar com tudo isso e ainda lidando, como você disse, né, com uma lesão como essa ainda, no meio de tudo isso, ainda tendo que se superar a mente e também o corpo? Foi. Na verdade, eu me preocupava muito mais com o meu desempenho do que a cultura em si. Eu sabia que seria uma experiência incrível, porque
todas as pessoas que passaram pelo Japão falaram que é incrível. Não tem uma pessoa que fale assim, eu fui pra lá e não foi tão legal que aconteceu isso. Então eu já sabia, eu sentia que ia ser uma coisa transformadora para minha vida. E aí o que aconteceu? A gente ser humano, a gente tem um costume de fazer o quê? De a gente ficar um pouco no nosso conforto, na zona de conforto, né? Então eu sabia que eu teria uma intérprete lá, né? Eu não falava muito bem inglês, falo muito básico, né? E eu sabia que o meu inglês talvez não iria me salvar ali naqueles momentos que eu precisasse. Só que quando eu cheguei lá, meu time, ninguém falava inglês. As meninas não falavam nem um hello, nice to meet you. Nada, 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 nada. E aí eu falei, o básico não vai adiantar, não vou conseguir me comunicar. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar dependente, assim, de pessoas. Você imagina, você fala oi, a pessoa tem que traduzir. Tudo bem? Tem que traduzir. Então o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu fui tentando pelo menos o básico, bom dia, boa tarde, boa noite, falar em japonês. E tive que aprender as jogadas em japonês. Porque era completamente diferente daqui, era tudo em japonês, sabe? E no começo era mímica. Mímica, eu falei, eu vou me jogar aqui, vamos ver o que vai dar. E o que aconteceu? A Sara, que era minha intérprete, amo, de paixão, perfeita, maravilhosa, Sarinha. Queria muito que ela estivesse nessa live, não sei se ela tá. Mas assim, ela foi um anjo, querida, pra mim. Porém, eu não queria ficar dependente da Sara. Eu queria muito me virar. E eu nunca tinha morado fora do país. Eu não tinha uma base para pensar como que eu vou me virar, como que eu vou fazer. E eu estou num país que não tem placa em inglês. Em Tóquio, em algumas grandes cidades, Osaka, tinham placas em inglês que eram recém-trocadas por conta da Olimpíada que ia rolar, né, no ano seguinte. Mas na cidade onde eu morava era tipo um interior, era uma cidade portuária, porém era uma cidade do sul pequena. Então, tipo assim, nas cidades pequenas, não tinha nem estrangeiro e nem placa, que era aqueles sinais todos lá, que nem o meu nome eu conseguia aprender naqueles sinais, né, da língua japonesa. Então, enfim, o que eu fiz, Igor? Eu falei, cara, eu sabia que toda terça eu ia ter folga. Eu pegava um trem-bala, eu me mandava. Eu falei assim, eu não sei se eu vou voltar para esse país, eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, essa é a minha chance de crescer. É na experiência que a gente cresce, né? Então eu sempre coloquei na minha vida muitos empecilhos como desculpas. Aqui tá bom, jogar aqui no Brasil é gostoso. Mentira. Era mentira, porque é uma puta experiência legal jogar fora do Brasil. É muito legal você conhecer outra cultura. Você cresce, você expande a tua mente de uma forma que você não cresce só no voleibol, você cresce como pessoa. Então, a gente vai se apoiando em historinhas que a gente vai contando na nossa vida por medo de sempre pensar naquela coisa do que pode dar errado. Então, eu começava com essas historinhas e falava, não, minha filha, não vai. Então, eu acordava toda terça de manhã, eu estava cansada. Aí eu já dava a desculpa, eu preciso descansar, que é o meu único dia de folga. Eu descansava, eu dormia bem, só que eu falava, Su, vai conhecer esse lugar maravilhoso, vai ganhar experiência, vai tentar aprender palavras novas em japonês, vai treinar o seu inglês. E eu encontrava um monte de gente que eu falava, eu ia lá em umas cidades, né, pra ver uns templos e tudo mais, ninguém falava inglês, é muito louco. O Japão, eles vivem muito fechado, é muito a cultura deles. Então eu chegava no Google Tradutor e às vezes eu ficava sem internet, era uma loucura. Eu tinha que me virar e falar, eu preciso... Então eu decorava a minha rota, as cidades que eu ia passar, e quando eu me perdia e ficava sem internet, eu falava o nome das cidades e eu falava... Osaka, I need to go Osaka. E aí eu ficava assim, falando o nome da cidade, ninguém me entendia. Aí, tipo assim, aí a pessoa, Osaka, ok. Eles falavam em japonês, só que eles me ensinavam, daí eu sempre estava com papel e uma caneta, então quando eu ficava sem internet, eles desenhavam para onde que eu tinha que ir. Foram as melhores experiências da minha vida, e isso me fez querer ter mais vontade de jogar fora, ter mais vontade de conhecer outras culturas, e me abrir para as experiências. Então hoje o que você falaria que é dificuldade de perrengue, para mim é experiência, aventura, é aprendizado. E eu só virei essa chavinha depois que eu fui para o Japão. Cara, que legal, fantástico isso, viu? Muito legal. E me fala uma coisa, hoje, você já conseguia pedir uma jogada em japonês? Você conseguiria falar alguma, por exemplo? Olha que engraçado. As duas jogadas que eu fazia mais, porque eles gostam de fazer muita jogada, porém eu me fixei mais nas jogadas que eu estava indo melhor, né?
Então, a bola mais rápida a gente fala tsuke, tsuke, que era o termo que eles usavam para falar na bola rápida. Tsuke, tsuke. Então, era tipo, você fazia, ela já sabia que era bola rápida. E os sinais eram diferentes também do Brasil, porque às vezes não vinha a palavra na minha cabeça, assim, sabe? E aí não vinha. Por exemplo, elas falam algumas palavras em inglês, porém é com sotaque em japonês. Por exemplo, a bola alta é high ball, elas falam high ball, porém elas não conseguem falar high ball. Então elas falavam haiboro, em Ah, inglês. entendi. Era inglês, porém era japonesado. Então eu chamava haiboro, haiboro, refito, que era left, refito, raito. Eu falava aquele inglês japonesado. Por exemplo, quando eu tinha que fechar paralela, era straight, né? Então elas falavam estreito, e era inglês. Então, tipo assim, eu adaptei e falava o japonesado e, cara, foi um mês, assim, que foi mais difícil. Às vezes dava umas travadas, eu não sabia que bola chamar. Mas, cara, foi incrível. As meninas amorosas, assim, o japonês, ele tem muito esse contribuir e doar deles, é muito forte. Então, eles fazem com que você se sinta bem o tempo todo, o tempo todo. Se não era uma pessoa perguntando, preocupada comigo, era outra, o tempo, sabe? Eu me sentia a rainha de Himeji, que era a cidade que a gente morava, e tinha foto minha, tinha foto em tudo quanto é lugar. A gente era patrocinado por um supermercado, né, lá, hipermercado, a Coca-Cola. A gente tinha vários patrocinadores, né? E o hipermercado, que é um muito famoso do Japão, tinha em tudo quanto é lugar. Na esquina da minha casa tinha um. E toda vez que eu chegava, tinha uma foto minha em tamanho real na frente do mercado. Tinha uns touches, TVs, que as pessoas clicavam para conhecer a nossa história, o nosso nome. Tipo, tudo muito Caraca, tecnológico. legal. Incrível. Panfleto falando de mim, quem eu era, minha altura, onde eu joguei, de onde eu vim. Tinha um lugar que eu entrava e todo mundo falava, você é de Curitiba. Olha só. Eu falava, cara, eles sabem onde eu nasci, tipo, que incrível. Eu me senti, assim, muito especial, muito querida. Isso fez com que eu comprasse muito a briga do time, a história, muita entrega. Eu acho que eu vim com uma entrega diferente, não só em relação ao voleibol. Eu mudei muito a minha visão de entrega como pessoa, desde que eu vim do Japão, assim. E isso colocar isso em prática, para mim, tenho muita vontade de voltar a jogar, assim, por isso, assim, de viver um pouco mais e colocar essa experiência que eu adquiri lá aqui no Brasil ou em qualquer lugar que eu vá jogar ainda. Sueli, aí, claro, com uma experiência positiva dessa, é claro que as portas ficam abertas, você tem vontade de voltar. Mas eu quero saber o seguinte, é uma vontade do tipo assim, se rolar um convite, nós vamos negociar, ou não, é algo que você bateu o pé e falou, vou voltar a jogar no Japão. Você tem esse objetivo ou não? Hoje, só se as circunstâncias levarem a isso. Para mim, assim, uma das coisas que me fariam não voltar para o Japão é o tempo de treino. A gente fazia muitas vezes um período lá, eles não treinam, eles não malham para começar, eles não malham. Então a escola deles é totalmente diferente da nossa. Então eles treinavam às vezes de 4 a 5 horas por dia seguidas. Era um treino só. Caramba. E não é assim, que nem a gente divide passe, saque, bloqueio, é salto do primeiro minuto até o fim. E elas faziam um extra, acabava 4 horas de treino, elas ficavam mais 1 hora treinando. Então o que eu fazia? Eu treinava só 1 hora das 5 horas. Então eu pegava as 2 primeiras horas, ia pra academia, foi dificílimo conseguir uma academia lá. Não tem, são poucas academias e quando você vai academia que tem muito aparelho para pessoa idosa, porque só as pessoas idosas, tem muita pessoa mais velha lá que vai pra academia. O jovem mesmo não vai. Então eu ia e eu ficava lá 2 horas sozinha, fazendo minha parte física sozinha. E aí eu ia pro treino, aquecia e entrava na última hora. E morria, porque daí era 1 hora só eu. Só eu. Então, tipo assim, uma das coisas que talvez eu não voltasse é por conta dessa diferença gritante e o meu físico não aguenta, né? Eu vi que eu fui e realmente eu senti, né? Então, uma das coisas a única coisa eu acho que me faria não voltar seria isso, em relação a essa diferença de trabalho mesmo. Bom, caso você não volte para o Japão, tem vários clubes aqui no Brasil que provavelmente vão querer a Suelen lá, inclusive muita gente, porque a galera tá mandando vários nomes aqui.
o campeão aqui de perguntas é em relação ao SESI, né? Não sei se está tendo alguma conversa, alguma coisa, mas impressionante, tanta gente já perguntou se você vai jogar no SESI na próxima temporada, mas a gente fala sobre isso já já. Porque eu quero lembrar um pouquinho, Sueli, da sua trajetória, né? Porque você passou aqui no Brasil pelos principais clubes. Rio de Janeiro, onde foi campeã da Superliga, Osasco, inclusive passou pelo SESI, uma passagem muito marcante, que aliás estava reprisando agora há pouco, né? A final da Superliga. Tava, é a final de 2013, 2014, isso. Eu peguei o finalzinho, minha irmã me mandou mensagem, eu tava voltando da físio, eu peguei só o tie-break não, o quarto set, né, foi 3-1, mas eu falo assim que tudo na minha vida foi uma coisa assim, nunca foi muito planejado. Hoje em dia eu me planejo muito, eu vejo tanto que um pouco da falta de estratégia, assim, não me faltou, porém eu tinha uma outra visão, assim. O meu início foi, vou falar desde o início, né? Eu comecei a jogar vôlei com 9 anos, quando minha irmã me levou fazer um teste na escolinha do Rixona, que era aqui em Curitiba, né? Ela começou aqui em Curitiba, antes de ir para o Rio de Janeiro, e aí era aquele timaço do Rixona, aquele primeiro de início, Fernando Venturini, Bernardo comandava, só estrela, muitas estrangeiras, assim, então meu primeiro contato foi ali, e ali meus olhinhos brilharam, assim, sabe? E eu fiquei 4 anos na escolinha, depois fui para o Paraná Clube, comecei a ser federada, e ali começou uma trajetória, né? A gente começou a ser um time aqui do Paraná muito competitivo, e naquela época a gente era muito parecida, assim, as atletas. Eu me destacava, assim, na habilidade e tudo mais, porém, assim, era uma coisa muito nivelada. Quando eu fui convocada para a seleção de base, ali foi um divisor de águas para mim. Porque eu comecei... Primeiro que eu cheguei sem posição, né? Eu não tinha, porque quando você é alta, você faz tudo no teu clube. E ali eu jogava muito de meio, aquelas meia bola no meio, não tinha um passe bem treinado. Então o primeiro ano, que eu fui convocada aqui, na verdade são 4 anos, né? Seleção de base. Eu fui convocada no segundo. Eu fui o último corte. E ele fala, na época, né, o Rizola, ele falou, Su, você tem característica de ponteira. Você não é central, você vê as meninas são muito boas, muito fortes, que era na época a Denise, a Thaísa, tinha umas meninas gigantes assim, eu falava, realmente, não tem como brincar com essas meninas, né? E aí foi quando eu decidi virar ponteira. Isso eu já tinha 15 anos, né? Eu já estava com uma idade mais avançadinha ali, e foi ali que eu defini, e aí nisso, quando eu voltei da seleção, o Rexona, o time profissional, me chamou para fazer parte da equipe. Pensa, o primeiro dia que eu me apresentei no time, Igor, era Fofão levantando. Só isso. E eu tinha acabado de virar ponteira. Eu não sabia atacar, eu não sabia, assim, eu não tinha o jeito, assim, agora eu vou tacar essa bola para paralela, agora... Cara, eu morava 10 quadras do ginásio, então eu ia caminhando até lá, meu coração é disparado e eu ia rezando todo dia pro treino. Porque eu falava, cara, a Fofão vai levantar pra mim. Tipo, no dia seguinte eu acordava, eu falava, cara, a Fofão hoje vai levantar pra mim. E não era só a Fofão, era tipo, Ana Volpone, que, né, já tava em final de carreira, mas uma grande atleta, Sassá, bombando, né, Elisângela, as centrais que eram a Marina, a Edna, gente, era só fera. Já era um projeto campeão da Superliga, né? Já tinha sido campeão e esse ano, nessa temporada, ganhou bronze, se não me engano. E aí eu fiz parte dessa equipe, não cheguei a atuar, porém eu estava ali, e nisso eu fui reconvocada para a seleção depois, e eu fui como ponteira, real, então eu tinha uma posição. E dali eu fiquei entre as 12, né, no Sul-Americano, e depois no ano seguinte, Mundial. E fui titular de oposta, não sei como isso aconteceu, não me pergunte. Mas o que acontece? As ponteiras eram Fegaray e Regis, e arrebentando, arrasando, dando show. E ali eu brigava muito por conta do meu passe. Então o que ele fazia? Ele né, na época era o Lisomar, Lisomar? Já, o último ano era o Lisomar. Ele precisava muito das duas no ataque, então o que ele fazia? Ele me botava na saída e eu descia para passar. Então eu era meio improvisada ali na saída, mas o que eu fazia? Eu tirava uma ponteira
e descia como oposta passando. Você imagina o rolê ali. Mas deu super certo, a gente foi campeã, fomos campeãs mundiais, e dali começou minha trajetória. Dali eu já fui para São Paulo, com 16 para 17, e o Rizol me chamou para jogar em São Caetano. E eu fui para jogar infanto, ganhar bolsa de estudo, estudar. No fim, meu filho, eu já cheguei jogando 3 categorias. Não pode falar para minha mãe, mas eu não estudei, porque eu treinava de manhã, de tarde e de noite. E ali eu vi uma oportunidade de jogar Superliga. Eu comecei a ficar entre as 12. E ali eu falei, cara, essa é a minha chance. Essa é a minha chance de aparecer, alguém me ver. Ninguém sabe quem eu sou, vim do Sul, ninguém sabe meu nome. E ali foi onde eu dei os meus primeiros passos, assim, onde as pessoas começaram a me ver e enxergar algo diferente em mim. Sueli, você citou essa passagem pela categoria de base, eu achei interessante, estava até vendo algumas fotos, estava puxando algumas coisas aqui no Google para dar uma olhada. Cara, você pegou uma geração de uma concorrência muito pesada, né? Essa sua geração Muito. da base, cara, muito provavelmente uma das melhores que a gente já teve, né, Sueli? Com todo o respeito com a geração anterior, que para mim foi uma das melhores, saíram as melhores jogadores do mundo, mas se você vê na nossa geração, na 86, que a gente fala 86, 87, a maioria vingou. A maioria deu certo. E foram meninas que você vê que se deram bem e tiveram uma trajetória linda depois da base, né? E meninas fortes que, se você for ver até hoje, são uma das principais jogadoras na maioria dos times aí. Então eu acho que a geração 84 e a 86, né, essa aí, ela foi pontual para uma década aí de muitos títulos, de um crescimento enorme, né, no mercado do voleibol feminino, e eu sou fã, eu tenho muito orgulho eu aprendi muito com cada uma. Lá atrás a gente era muito fight, né? Porque, imagina, a gente vinha de uma estrutura diferente, né? Sim. Que tinha essa coisa muito de disputa e ter que provar muita coisa. Hoje em dia eu vejo que mudou muito isso, né? Que a gente está muito mais preocupado em ser uma melhor versão nossa do que essa competitividade. Que as duas coisas são importantes. Mas naquela época nossa, a gente chegava, a gente queria... Cara, era uma briga boa, porque a gente aumentava o nível da disputa, uma puxando a outra. Então não tinha tempo ruim. A gente veio dessa escola, né? Desde da base, assim. E muito orgulho de ver cada uma se destacando, jogando em vários países aí. Muito legal. Essa geração, né? A base, né? A seleção de base me ensinou muito, todas as jogadoras, aprendi muito com elas. E olha, você estava falando de você como oposta aí, muita gente elogiando aqui, viu? Lembrando da época que jogou, falando que era extremamente habilidosa como oposta. O pessoal lembra, tá vendo? Eu já faço gente, foi minha única experiência de oposta, mas realmente ali eu estava inspirada. Porque eu tenho muita característica de entrada de rede, não adianta. A gente sabe que quem já jogou, joga, sabe que dá uma diferença muito grande jogar na ponta, os ângulos são diferentes. E quem joga passando, né? Quem tem essa função passando para atacar, passando para... É uma característica totalmente de você ser uma oposta que roda a bola o tempo todo. Mas foi uma experiência incrível. Eu gostei muito, mas prefiro a entrada. Bom, como você disse, na grande maioria dos times aqui, você tinha inclusive essa proposta, né? De ser uma ponteira de armação, né? Então, se você estava jogando como oposta, mesmo que adaptada, ó, já aqui com a gente aqui na live, vou mandar um beijo para ela. Amiga, perfeita, maravilhosa, saudade, te amo. E como a gente disse, se você mesmo sendo uma oposta adaptada, a oposta tem que virar bola, né, Sueli? É uma característica completamente diferente, Sim. além, é claro, como você disse, o ângulo, enfim, são posições completamente diferentes e realmente a gente viu você brilhar bastante aí na ponta. E aí, Sueli, a dúvida que eu tenho é a seguinte, dúvida não, né, curiosidade. Foram vários clubes. A gente citou aí o Rexona, né? Até então o projeto ainda era Rexona, o Rio de Janeiro. Uma passagem por Osasco, SESI também. Eu, particularmente, lembro muito da sua passagem pelo SESI. Acho que, pelo menos, foi a que mais me marcou. Pelo menos, quando eu relaciono a você, é a que eu lembro. Para você também, você tem um carinho especial por aquela temporada. A gente comentou dela agora há pouco, a 13, 14, né?
Fala um pouquinho dela, ou se não, ou se tem alguma outra que você tem um carinho maior aí, ou pelo menos lembra mais. Eu acho assim que a que eu senti que eu dei um passo importante foi na temporada que eu joguei no Rio. Eu fui basicamente titular a temporada inteira. As finais, quando a Mari voltou, que ela já estava bem, né, retomando de uma lesão, ela assumiu essa responsa, né, e foi super importante esse retorno dela para o nosso título também. Mas ali ter que assumir essa responsabilidade num time que super campeão, né, que era um time muito estruturado, Bernardo, né, aquela cobrança. Ali eu cresci muito. Ali foi onde eu me projetei para chegar bem estruturada no SESI. Apesar de eu ter passado por essa cirurgia bem delicada, e as minhas boas temporadas foram depois, né, dessa cirurgia, eu me firmei como uma titular. É onde na verdade, não é que eu me firmei como uma titular, mas eu me firmei como uma protagonista. E ali eu senti que eu liderei, né, mais, ali eu senti que realmente assumi um papel diferente do que eu estava acostumada. Eu sempre estava acostumada a compor os times, a compor, a sempre dar uma estrutura, a preparar o time. E ali eu tive que assumir um papel diferente, né, eu tive que assumir um pouquinho mais do ataque. Então o Talmo, eu falo assim, o Talmo foi muito, muito importante para esse meu crescimento. Eu falo assim que ele foi um professor muito decisivo para essa estruturação dessa minha preparação de retorno da cirurgia. Ali ele falou, Su, vai que eu acredito, vai que você pode, vai que eu tô te mostrando o caminho, eu tô te falando, vai que dá. E eu acreditei demais. E não é só você que me lembra muito dessas temporadas no SESI, mas eu tive momentos importantes, ganhei prêmio no Mundial de Clubes, né, que poucas brasileiras têm. Então você vê essa fase legal e importante que foi para mim, dessa forma, né, fui premiada, me firmei como titular numa equipe que tinha 5 ponteiras maravilhosas, boníssimas, que ali quem tivesse de titular seria muito, supriria muito, né, a vaga, porque eram todas muito boas. Então eu saí de uma arquibancada para titular, e em algum momento eu sentia que realmente eu era importante para aquele time, que era importante eu estar ali. E foi muito expressiva essas temporadas ali no SESI, realmente. E sempre quando eu olho para trás assim e vejo da onde que eu tenho que tirar, resgatar muita coisa, eu olho para essa temporada, né? Eu trago ela comigo de uma forma muito especial. Legal. Tem uma foto sua que eu acho que você deveria ter um quadro na sua casa com ela, que é aquela foto do último ponto da disputa do terceiro lugar, que você vira pro árbitro e, enfim, é uma foto que você tá meio que fazendo um X. Na foto saiu como se fosse um X, assim, com os braços, né? Você tava bem um ali, X! Né? Na foto ainda bem saiu um Xzinho, assim, né? Mas era um outro gesto, né? Estar no Mundial, para mim, era uma vontade muito grande. Eu via, né, que o Osasco já tinha participado. Isso era uma coisa muito rara para a equipe, né, para algumas equipes. O Osasco já tinha ganhado, então ele abriu muitas portas assim da gente sonhar com isso, de estar no Mundial que todos os times do mundo querem estar. E você ter uma oportunidade de jogar e estar com as melhores jogadoras do mundo, para mim, assim, era um desejo muito grande. Quando chegou no Mundial, a gente chegou muito cansada de uma temporada longa, muito desgastante, com lesões importantes, assim, que estavam mexendo com a estrutura do nosso time lá. E, cara, eu tava tão decidida, assim, eu falei, cara, nós vamos jogar bem, nós vamos ganhar. Eu falava muito com as pessoas que eu tinha mais intimidade ali, as meninas, né? Eu falava, cara, nós não viemos aqui só para participar. A gente veio para levar medalha. E a gente vinha de uma confiança, de um crescimento, de uma temporada, de chegar numa final, que isso deu muita confiança para o nosso time. E quando eu vi que na disputa de terceiro de bronze estava acontecendo alguma coisa estranha, quem assistiu o jogo vai perceber a mesma coisa que eu, que o juiz não estava ajudando. Tipo assim, era coisa bizarra, gente, desculpa falar. Não sei se eu vou me comprometer aqui, mas era coisa tipo assim, você explorar o bloqueio e o cara falar que foi fora. Tipo assim, aquele bloqueio nesse nítido, nível, né? A bola mudou muito. Tava, né, nesse nível. E aí isso começou a me descontrolar durante o jogo. Eu fiquei tão pé da vida.
E a gente estava ganhando, depois o goleiro virou, e aí, cara, o jogo começou a escorrer pelos nossos dedos, e eu estava me sentindo impotente, porque nada do que a gente estava fazendo estava acontecendo. E o Talmo, ele percebeu esse momento, e ele falou, Su, cara, calma, calma, eu sei que está acontecendo isso, está todo mundo vendo, porém isso não vai resolver você ficar nervosa agora. E eu fiquei rezando ponto a ponto, né, ali naquele finalzinho, e falando, cara, esse juiz não vai tirar essa medalha da gente, não vai. E aí, quando chegou no final, ele tentou. E quando chegou no final do jogo, todo mundo comemorando a medalha de bronze, simplesmente eu fiquei cega. Eu xinguei, eu gritei, falei tudo quanto é nome, né? Eu odeio fazer isso, porém eu tava assim, fora de mim. E a minha banana acho que durou uns 5 minutos para esse juiz, mas eu acho que ele conseguiu enxergar. Então que deu para fazer uma foto muito legal. Sim, sim, porque aquela banana representa, acho que, muito do que eu estava sentindo, daquela gana que eu queria realmente trazer uma medalha para casa e eu queria fechar assim, aquele ciclo daquela temporada com chave de ouro, eu falo assim, aquela medalha não, teve sabor de ouro para nós, porque foi uma temporada que, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente terminou o turno em 8º, quase fora, né, do G8. Do playoff. Né, se o playoff terminasse ali no final do primeiro turno, a gente praticamente estava fora. Então a gente veio de um 8º para um 2º lugar. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vi na história da Superliga. Foi a gente tem que escrever um livro dessa temporada para mim, porque foi muito maluco, muito, muito incrível o que aconteceu. E a gente percebeu que quando a gente se uniu, a gente se juntou, mudou. A cara do time mudou, a confiança mudou, tudo mudou. Então a gente parou de pensar em si e pensou numa coisa maior, que era no time mesmo, e foi quando tudo começou a acontecer, né? E foi muito legal. E essa medalha de bronze no Mundial de Clubes teve um gostinho de ouro para mim. Bacana. Sueli, sabe que a live ela acaba passando muito rápido, é impressionante, porque a gente só tem mais 10 minutos para dar 1 hora já, e a live caiu. Eu ainda tenho alguns assuntos, vou tentar falar alguma coisa, mas vamos pro principal, senão o pessoal vai morrer se eu não perguntar. Próxima temporada, que claro, a gente está ainda em meio à incerteza, mas ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, com 1000 adaptações, mas a temporada está por aí. Você já está pronta, tem data para retomar, e o principal, né? Está em negociação com algum time aqui no Brasil? Você pode antecipar alguma coisa para a gente? Então, eu já estou pronta para começar a temporada, lógico, vou ter que seguir um protocolo de pré-temporada, né, já tenho tudo isso em mente, estou seguindo muito o que o meu físio e o meu personal estão falando, a gente já está com o trabalho todo encaminhado, existem muitas conversas, a gente sabe que até bater o martelo, isso às vezes leva tempo, a gente sabe por conta dessa pandemia, aconteceu uma loucura, né, tá muita gente sem time, os salários todos abaixaram, muitos clubes com patrocinador, né, reduziu o orçamento, isso tudo dificultou, então assim, as grandes contratações, óbvio que isso ia acontecer. E o que acontece? Quem estava fora, eu estava fora da temporada, quem me contratar, quem pensar na Suelen, lógico que confia no no trabalho que eu fiz até hoje, porém é uma dúvida, então está sendo muito delicado as conversas, eu vou ser avaliada sim por alguns clubes, existe essa possibilidade, porém eu não posso falar ainda o que vai acontecer, porque hoje eu posso falar uma coisa e amanhã pode acontecer outra, e até mesmo para não se criar uma expectativa em relação a nada, mas o que eu posso dizer é que eu estou trabalhando, eu quero voltar bem na temporada, eu quero muito jogar, eu estou com muita sede de jogar esse ano, para que, eu sei que eu tenho um tempo ainda dentro do voleibol, então esse meu sonho de continuar, que eu sei que eu tenho coisas legais para viver ainda dentro do voleibol, está me movendo. Isso você pode, a minha grande certeza é essa. E isso é uma consequência, porque assim, a gente, do mesmo jeito que você pode contratar uma atleta hoje, amanhã ela pode se machucar, ela não pode render, é a mesma situação que eu, assim, é uma dúvida que você pode ter essa dúvida com outras atletas também que não estão lutando de uma cirurgia, mas é uma coisa muito mais delicada, a gente sabe disso, então eu estou respeitando as decisões do clube e estou disposta a passar por uma avaliação e acho válido isso, e estou aguardando, sem afobação, porque eu acho que assim, a gente tem que pensar com muita calma, investir muito tempo para me recuperar. Então eu quero voltar num lugar que tenha uma estrutura que eu consiga dar andamento e as pessoas me acompanhem
continue me acompanhando nessa recuperação, né? Olha, vou te falar uma coisa. Se o pessoal acompanha a live, quem não conhecia muito da sua carreira, acompanha a nossa live hoje, não vai ter nem 1% de dúvida que você vai voltar, né? Porque quem superou algumas lesões, jogou uma temporada fora do Brasil, no Japão, sem um tendão, né, no ombro, e assim, foi aquilo que você falou, da sua cabeça, do seu psicológico, quanto você conseguiu trabalhar isso, né? Então, acho que não tem muitas dúvidas que a gente vai ver a Sueli aí na temporada 2021. Sueli, a gente tem 7 minutinhos ainda, quero puxar um outro assunto com você, que eu acho muito importante a gente falar, que eu li muito a respeito de um problema que você teve pessoal, e acredito que não seja um problema para você ainda falar sobre isso, né? Antes de você viajar para o Japão, foi a respeito de um fato com um ex-namorado, né? Vocês não estavam casados, né? Não, a gente morava junto. Parece que Sim, foi uma perseguição, né? Você teve alguns problemas, inclusive, quando estava aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho quanto foi importante você ter exposto isso, você publicou uma nota, deu entrevistas falando sobre o que aconteceu. Eu acho que é importante uma pessoa pública como você também falar a respeito disso, né? Você conseguiu se livrar de um problema antes de sair aqui do Brasil, né? sim, sim. Né, minha decisão de sair do Brasil foi bem depois. Porém, eu achei necessário expor isso, não só para ajudar pessoas que se identificassem com a minha história, mas segundo, eu fui forçada a me expor porque ele começou a me fazer muitas acusações. Além de me perseguir, ele começou a inventar coisas, né, histórias. Ele me atrapalhou em relação às minhas amizades, com a minha família. Então, ele tentou me prejudicar de várias maneiras, e isso tudo porque ele não aceitava o término. Eu tentei, né, conversar e tentei ser muito amiga e muito companheira, mesmo depois eu terminando dele, eu continuei ainda tentando que a gente ficasse bem. Porém, isso não foi possível, eu tive que expor. Eu acho que a possibilidade das pessoas, esse abuso, acredito que boa parcela do lado masculino, principalmente, ele já veio acontecendo durante a vida inteira, né? E não foi a primeira vez que eu passei por esse tipo de coisa. Eu não invalido os anos que eu morei com ele, não invalido, porque eu acho que a gente vive anos com uma pessoa, por mais que a gente tenha uma impressão e depois a pessoa mude a nossa impressão, ou tome decisões por personalidade, ou, né, eu via aquilo nele que era em relação a ele não saber receber não, ele não aceitar o término, né, isso chega a ser até uma coisa meio de mimado mesmo. Uhum. Mas ali era uma coisa muito mais profunda, porque ele tentou não só acabar com a minha carreira, mas ele tentou acabar com a minha vida, né, isso é uma coisa muito séria, eu tive que ir na polícia, ele tentou invadir minha casa, né, todo mundo ficou sabendo disso. E eram ameaças por mensagem, telefonemas? Não, ameaça dos meus amigos, com fake de rede social, ele fazia fake em rede social, ameaçava meus amigos, xingava minhas amigas, falava que, nossa, falou que eu traí, não existiu isso, falou que eu me dopava, falou que o nosso término foi por N motivos que nunca existiram no meu término, foi porque simplesmente a gente terminou. Independente de motivos ou não, não teve uma coisa assim, traiu, fez isso, fez aquilo, não deu mais certo, cada um seguiu o seu caminho e pronto. Mas enfim, isso é uma forma extremamente abusiva de você não aceitar uma coisa e você impor, ou você ter que tentar acabar com a vida da pessoa, independente de ser verdade ou mentira, né, nada do que ele falou era verdade. Mas, enfim, achei que eu deveria me defender sim, porque eu estava sendo acusada de coisas que eram mentira, e não só isso. Se eu não falasse nada, era como se eu estivesse falando, concordando, porque as pessoas hoje em dia, elas querem polêmica, né? Então, se ela não se pronuncia é porque é verdade. Então, achei, precisa se super correto eu vir. Né? Sim, é necessário você se expor, não adianta. Então, foi um momento muito difícil na minha vida, que me trouxe muitas, muitas reflexões, me traz muitas reflexões hoje em dia, a ponto de você conviver com pessoas e você entender por que você não enxergou certos tipos de coisas antes. Como que está o nosso tempo, Igor? 3 minutos. Mas qualquer coisa a gente volta para finalizar o raciocínio, não tem problema, não, fica à vontade. Tá. Então, isso foi muito interessante, até para o meu crescimento,
né? Até por uma análise, né? Eu vivi uma paixão muito grande por ele e acho que isso me cegou de certa forma, né? Aconteceram algumas coisas no meio do caminho que eu poderia ter visto que o fim seria difícil. Eu já sabia que seria difícil, porém eu não esperava que ele tentasse acabar, né? Com a minha carreira, tentasse acabar com a minha vida, mas sempre a gente aprende. Isso tem a ver com ele, né? Eu percebi que tem a ver com ele. Então, hoje em dia eu me fortaleço, hoje em dia eu penso muito sobre o assunto, porque isso são alguns motivos que eu falei. Eu recebi 900 directs quando eu falei sobre isso, de mulheres relatando situações parecidas. Então eu vi o quanto é necessário a gente falar sobre isso e a gente se defender sim. Porque muitas vezes não é o ataque, né? Que é uma forma de você ir contra algo, mas é uma defesa, é você se dar voz, porque você ajuda muita gente dessa forma, né? Então eu achei necessário naquela época fazer isso, e foi importante. Acho que a gente sempre tem um aprendizado de toda a história, o que me trouxe de aprendizado essa história, né? Então eu aprendi muito, vejo as coisas completamente diferentes de fora hoje em dia, né? Uhum. Mas me vi necessário me defender, me defender. Ô, Sueli, bom, ainda falando um pouquinho desse assunto, você me passou um número que eu fiquei assustado, né? Porque você falou, olha, recebi 900 directs de mulheres que passaram por problemas parecidos com o meu. E aí a gente está falando só do nosso alcance, né? Até onde você conseguiu chegar, pessoas mais relacionadas ao vôlei, a gente consegue ter uma proporção Sim. do tanto de mulheres no Brasil que passam algo parecido com o que você passou, né? Com certeza. Eu acho que nós, mulheres, a gente está conseguindo mudar um pouco a nossa cabeça em relação a identificar o que é abuso ou não. Se falava muito pouco. Eu acho que até mesmo para a gente confessar, a gente nem quer confessar que a gente foi vítima de algum tipo de abuso, mas o abuso, muitas vezes ele é sutil. Muitas vezes ele é tipo assim, ai, sabe, não usa essa blusinha, não fica tão legal para você. E aí você permite aquilo, e aí começa com uma pequena coisa, com um pequeno controle. Então, eu entendo hoje eu entendo, que muitas coisas que eu deixei passar foram por referências que eu tive em relação a como ver um relacionamento, como enxergar um relacionamento, qual a expectativa que eu tinha. E o errado tá isso, a gente projeta, porque o abusador, ele só é abusador porque ele tem uma vítima. Né? Ele tem a pessoa que vai permitir que ele abuse. Então o que acontece? O meu maior erro é porque eu sempre fui muito intensa na forma de amar, e o que eu fazia? Eu idealizava algo que não existia. Eu criava-se uma expectativa em relação ao outro, sendo que a expectativa tinha que ser em relação a mim. Mas isso eu só fui perceber, Igor, e só fui ter um entendimento e um crescimento em relação a isso depois que eu passei por isso, né? Muitas mulheres vivem 30 anos com esse tipo de pessoa, né? Eu tô falando de mulher, óbvio que mulher é abusadora também, gente, de outra forma, ou da mesma forma, mas a gente vê que 98% vem do masculino. E eu tô falando sobre a minha experiência, como que foi a minha experiência, né? Não tô dizendo que você tem que fazer igual a mim ou não, mas... E aí eu comecei a vasculhar mais ainda, porque eu falo assim, quando você permite que isso aconteça, né, você começa a se culpar, né, então eu comecei a trazer essa culpa arrastada comigo, né, de tipo, eu permiti isso, por que que eu não enxerguei, por que que eu deixei ele fazer aquilo aquele dia. Então, a partir do momento que eu identifiquei onde eu errei, onde eu tinha que mudar, e de que forma que eu tinha que enxergar o relacionamento de duas pessoas, que era um indivíduo aqui, e eles se somam num relacionamento. Não é isso aqui. Uhum. Não é uma coisa só. E os meus relacionamentos sempre foram uma coisa só. Então eu permitia muito essa invasão de limite, né? E eu vejo assim, que a maioria das pessoas tem essa dependência emocional, primeiramente, mas segundo é essa coisa da mulher, porque eu sempre fui independente financeiramente, eu sempre fui independente em vários aspectos, mas eu via que nesse emocional, ele me trazia essa dificuldade. Então eu te falo,
A mulher, ela só vai começar a mudar e ela só vai parar de passar por esse tipo de situação a partir do momento que ela entender onde ela está errando, o que está fazendo ela escolher estar numa situação dessa, numa relação dessa. Né? Então eu vejo muitas coisas que eu deixava passar, que o final foi assim, blum, foi a cereja do bolo, eu falo. Mas e lá embaixo, né? Então, assim, eu com certeza hoje eu entro de forma diferente no relacionamento, eu entro completamente comprometida comigo, né? Com muita clareza sobre amor, sem idealização e sem essa invasão, sabe? Essa linha onde sou eu e onde é a pessoa. Então eu falo assim, se eu fosse falar algo para as mulheres hoje, eu sei que o amor a gente não escolhe, a intensidade do amor a gente não escolhe, e às vezes mulheres com clareza, mulheres cultas, mulheres que estudaram, mulheres que são independentes financeiras, passam por esse mesmo tipo de coisa. Então, gente, não é a pessoa ser estudada, não é a pessoa ter dinheiro que vai fazer com que ela passe por isso ou não. O que faz a mulher não passar por isso é o autoconhecimento. Ela saber, ela entender onde ela está errando e o que ela permite. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender que tudo aquilo que eu idealizava e tudo que eu tinha de referência na minha vida em relação aos meus relacionamentos, fazia com que eu repetisse algumas coisas. Eu atraí esse tipo de pessoa. Porque o abusador ele identifica, essa daí dá... essa daí pode ser que... Então ele já afirma e coloca a âncora dele ali. Então hoje em dia eu falo, opa, eu já no começo, eu não sou uma pessoa desconfiada e sou super aberta para o amor. Porém esse amor ele é diferente, esse amor é singular, esse amor é somativo, esse amor é visão, futuro, juntos, mas é um processo doloroso, vou dizer, não é fácil. Hoje em dia eu tenho essa tranquilidade de falar disso, porém ele não é fácil, ele é uma busca, é você ir lá e achar eu faço isso mesmo, eu permito, eu erro, e é incrível o quanto que eu cresci com essa relação. Então eu agradeço essa pessoa que fez tudo isso, né, comigo. Agradeço muito, porque eu aprendi a evoluir com ela. Então eu acho que assim, a gente não pode se culpar com as coisas que acontecem. A gente tem que tirar lições, tirar aprendizados e, gente, crescer. Porque não adianta você olhar e falar, tudo bem, aconteceu. Não. Senão vai se repetir. E vai acontecer de novo. Então, com os meus 33 anos de idade, eu estou muito feliz com as minhas decisões, muito feliz de como eu estou me enxergando hoje, sabe, desse amor intenso que eu tenho por mim, principalmente, que ele vai ser o divisor para dizer o que é bom e o que não é. É esse amor que eu sinto por mim, primeiramente, para depois eu dar um pouquinho desse amor para o outro. Excelente. Ô, Sueli, sabe o que eu acho muito importante a gente falar disso? Porque, como você disse, às vezes a pessoa demora para identificar que ela está num relacionamento abusivo, e quando ela identifica, às vezes já passou 10, 20 anos, ela fala assim, olha, eu vou tocar assim mesmo, já tem tempo, já estou acostumada com isso aqui, e não é por aí. Tem que falar, tem que conversar com o familiar, tem que ir na polícia, tem que ir onde for, mas eu acho que o importante é encorajar as mulheres para que elas falam, para que elas saiam dessa situação, né? Não é porque você está vivendo aquilo que você está condenado a viver aquilo a vida toda. Sim, exato. Quando a gente está dentro de uma bolha, dessa situação, a gente não consegue enxergar um caminho. E a gente é uma dependência emocional que ela é cega, ela não existe. E pode qualquer um falar, pode 50 pessoas falarem. Então o que acontece? A partir do momento que você começa a falar, você começa a pedir ajuda, que foi o momento que eu fiz isso. Comecei a pedir ajuda para a família, comecei a pedir ajuda para os amigos, falar, gente, está acontecendo isso, e as pessoas ficavam impressionadas como o buraco era mais embaixo, porque eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha, e eu falava, ele vai mudar, ele não vai mais fazer isso, vai ficar tudo bem. Não, gente, não vai mudar. Não vai mudar. Ninguém muda por ninguém. A pessoa só muda, olha, ou porque ela tomou muito na cabeça,
ou porque realmente ela quer, e ela vai mostrar, ela vai pedir ajuda. Se ela quiser mudar, ela vai falar, gente, eu não tô aguentando mais ser assim, tá difícil, eu quero mudar. Ela vai querer mudar, por ela. A gente não muda ninguém. Então, o que acontece? Eu tinha vergonha de falar. Quando eu comecei a falar, o que aconteceu? A minha rede de apoio, elas começaram a me dar um respaldo. Su, toma essa decisão que eu tô aqui. Pode vir. E isso me deu a segurança de sair do relacionamento, mesmo sabendo que ia ser difícil. Então, é isso. Se dê voz, peça ajuda. Se você tem vergonha de expor, peça para uma pessoa que você realmente tenha confiança, que essa pessoa ela vai te ajudar. E foi isso que aconteceu. Nossa, eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram, minha família, meus amigos. Foi uma fase muito difícil, eu só tive força para continuar, porque eu tive essas pessoas. Né? Agradeço demais. Sueli, bom, chovendo aqui elogios a você, pessoal, agradecendo por esse depoimento, que né, até o Guta colocou aqui, ó, depoimento profundo, encorajador, muito bom ter falado sobre isso. Eu, Então, eu não olha, tô, não é muita mensagem, não tô conseguindo acompanhar. é difícil acompanhar todo mundo. Porque quando a gente vai falando, elas vão subindo e a gente acaba perdendo Uhum. algumas. Mas muita gente elogiando e agradecendo por ter falado também sobre esse assunto. E assim, eu abri essa live agradecendo, né, sua participação aqui. Você ainda falou, olha, eu não estou fazendo muitas lives. E foi uma aula, porque a gente falou do coronavírus, da situação que você acabou passando. Falamos dessa superação sua em relação às lesões, principalmente a essa última do ombro. E agora, desse assunto, que é um assunto sempre muito delicado, que muita gente tem dificuldade para falar. Tem um tabu que realmente existe, a gente sabe que é um assunto difícil, e aí você vem e dá uma aula dessa. Então, assim, olha, só te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Para o pessoal que entrou agora na live, estava perguntando de novo do time, aquela coisa toda, já está no nosso feed, pessoal. A gente falou bastante sobre vôlei, relembramos muita coisa legal, está tudo no nosso feed, eu vou subir essa parte da live também. Então, Sueli, muita boa sorte na continuidade. Agora você já quase Obrigada. recuperada, vai passar aí por novas avaliações, que em breve, quem sabe, a gente volte a fazer uma live para falar do seu futuro time já fechado e também falar mais um pouquinho aí sobre voleibol e as próximas temporadas. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigada, Igor. Obrigada pelo convite. O legal da live, eu não faço muito, mas o legal da live é que, cara, a gente vai se escutando e a gente vai aprendendo junto, né? A gente vai se escutando, você vai fazendo as perguntas também que eu paro para pensar, talvez eu não tivesse parado para pensar antes também, mas incrível, obrigada pela oportunidade. Agradecer a todos que deixaram mensagem na live anterior também, teve muita mensagem. Vou tentar responder, depois se vocês quiserem, na live que ele salvou, colocar alguma pergunta, eu tento responder, mas gratidão, obrigada pelos elogios, teve muito elogio, não sei se teve crítica, mas teve elogio, e é isso, obrigada, gratidão pelo convite, e continue aí na sua jornada, que você fala super bem, viu? Você fala muito Obrigado. bem, gostei, o jeito que você leva a entrevista, muito bacana, parabéns. Poxa, que bom, obrigado. Feliz. A gente tem falado com bastante atletas, acho que a gente já bateu a casa de 30 lives aí já, porque foi uma maneira que a gente conseguiu também de aproximar, porque a gente que vem trazendo as notícias de vôlei, a gente ficou travado também, né? Porque, acabou, a gente não tem clima, foi o que você falou. Poxa, tá difícil de treinar, é difícil você ligar a TV, ver que tá morrendo 1.000 pessoas por dia e treinar, fazer um... E pra gente Sim. também porque você passa a conviver com isso. Ouve só falar disso, e coronavírus, e gente morrendo, e 1 milhão de casos. E aí você falar de esporte é difícil, mas é importante também que a gente dá um respiro, e essas lives estão trazendo isso pra gente. Sim, grande oportunidade das pessoas saberem um pouquinho da gente, né? Porque tem muita gente nova acompanhando o vôlei agora, né? E muita gente da antiga também que às vezes não conhece, né? Não sabe da história, mas é incrível a gente poder falar um pedacinho, né? Que é pouca coisa. Se fosse falar tudo, não ia ter live suficiente, mas é bem legal o carinho, né? Que a gente recebe aqui das pessoas. E legal a gente se apresentar também para as pessoas que estão chegando de novos aí, né? Os novos seguidores. Bacana. Sueli, então, muito obrigado. O pessoal que acompanhou a live também, um beijo. Amanhã o Vitor Lobato que vai estar aqui a partir das 7 horas da noite. E aí, daqui a pouquinho a gente divulga o convidado de amanhã. Sueli, boa sorte e até mais, viu? Obrigada. Valeu, Beijinho para todo mundo. Valeu, Tchau, tchau. tchau.